Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Mestres e Mestras da Sua Própria Jornada. O dossiê de hoje fala sobre a confirmação dos WAPs/OVNIs e a história de Arthur Bailey. Então, enquanto os Estados Unidos ele começa, a liberar documentos, fotos e vídeos, numa velocidade de conta-gotas para a população, cria-se uma cortina de fumaça, que tampa o assunto dos 12 cientistas que desapareceram no mesmo território. Então, simultaneamente no Brasil, nós vamos recordar a história de Arthur Bailey, um homem, humilde da cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, que foi abduzido e escreveu um livro descrevendo todas as tecnologias que ele havia presenciado em 1958. Será que tem alguma relação que esses WAPs ou OVNIs que estão sendo liberados pelo governo dos Estados Unidos agora? Vamos perguntar para o tarô. Então, como vocês viram na tiragem, saíram 3 cartas. A primeira carta que saiu foi o Mundo. E a pergunta que eu fiz para o tarô antes que as cartas saíssem, a primeira pergunta foi: o que Arthur Bailey viu nessa abdução, que ele foi parar no planeta Akart, que ele descreve lá no livro? O que ele viu lá que tem a ver, o que tem correlação com os 12 cientistas desaparecidos? Então, a carta que saiu foi o Mundo. Essa carta, ela fala sobre, ela representa, a totalidade aqui, ó. Ela representa o fim do ciclo. Esse ciclo foi fechado com total energia, com total vitória, É uma conclusão de um ciclo perfeito. Então, o que essa carta veio nos falar sobre Arthur Bailey e os 12 cientistas? Então, Arthur Bailey descreve que quando ele foi lá abduzido, que ele foi parar nesse planeta, ele encontrou um mundo que tudo já era modificado. Eles já haviam passado por todas as escassez e tudo havia sido concluído. Era um planeta, que tinha energia livre, que o transporte era descentralizado, havia ausência de doenças, todas as pessoas tinham o mesmo nível social, não existia mais países nem cidades, existia, todos eles faziam parte de uma sociedade só, não existia idiomas diferentes, nada, tudo era centralizado. Então, o que tem a ver o que ele viu, a tecnologia que ele viu lá, o que tem a ver com os 12 cientistas? É que os 12 cientistas estavam chegando perto de descobrir grandes tecnologias que iriam modificar muito a vida do ser humano, da população, da humanidade. E eles estavam descobrindo coisas que melhorariam a vida de muita gente. Então, o que Arthur Bailey viu lá, os cientistas talvez já estivessem descoberto aqui e queriam que a população tivesse direito e tivesse a oportunidade de experimentar aquelas tecnologias que eles tinham descoberto para poder deixar a vida da humanidade mais evoluída e deixar a vida da humanidade com mais tecnologia, porque nesse planeta que ele foi, a tecnologia tomava conta do planeta e o planeta era um planeta muito bom de se viver. Quem já teve a oportunidade de ler o livro sabe do que eu estou falando, e quem não teve a oportunidade ainda, essa história é uma boa história para vocês lerem atualmente, por causa dessa liberação desses documentos de OVNIs que está tendo agora. Então, essa carta vem falar sobre isso, sobre o mundo que ele presenciou, um mundo que ele teve, que era um mundo realizado, um mundo pleno, que todas as coisas lá funcionavam de igual para todas as pessoas do planeta que ele visitou. Então, a segunda pergunta que eu fiz para o tarô foi que se essa liberação desses documentos, de fotos de WAPs, OVNIs, se
essa liberação veio justamente agora para encobrir toda a tecnologia que esses 12 cientistas descobriram. Ou é porque a energia que move o mundo está entrando em colapso, que é o petróleo. Então a carta que saiu foi a Torre. Então essa carta fala de destruição súbita. Ela fala de algo que cai de repente que você não está nem preparado. Então ela fala também de estruturas antigas, né, e falsas verdades que caem, que desmoronam. Então o raio aqui, que está aqui na ponta da torre, que vocês podem ver, é a revelação. Então o que acontece? Se eles descobriram algo, né, e eles fossem revelar isso para o povo, né, toda a estrutura que existe hoje iria desabar. Toda a estrutura econômica, a estrutura política, né? Tudo que existe atualmente iria desabar. Porque a tecnologia que talvez eles tivessem descoberto iria modificar todinha o andamento, né, das coisas que existem no mundo. Então, se a energia fosse livre, se eles tivessem realmente encontrado, né, essa tecnologia, que eu acredito que sim, porque eles estavam estudando sobre isso. Se a energia fosse livre, se a cura fosse real, uma cura que viesse para todo mundo, que ninguém mais precisasse de remédio, o que seria dessas empresas, grandes empresas de remédios, né, que controlam a humanidade, que fazem as pessoas serem dependentes de remédio para viver, para tudo, né? Então o que seria? Seria um colapso de todos esses lugares. Olha que tudo seria destruído, tudo seria desabado, né? Tudo iria ao chão, por causa que saiu a carta da Torre. Então, quando eu fiz a pergunta, por que eles estão soltando esses WAPs agora, esses documentos, se era realmente para tampar a tecnologia que o cientista havia descoberto, sim, a carta da Torre veio dizer que sim. Então, todo o sistema financeiro, o sistema petroleiro, todas as igrejas controladoras, né, que existe, desabaria em minutos. Porque você imagine cada tecnologia que eles descobriram que iam fazer, modificar a vida das pessoas na humanidade. Então, o que é esse raio aqui? É o raio da verdade. Eles queriam, né, mostrar isso para a humanidade. Era o raio que iria destruir tudo que já está construído, né? Então esse raio aqui é o conhecimento, a verdade. O que eles descobriram que iria fazer bem para a humanidade, mas eles não puderam, né? Então aqui, ó, a coroa aqui, que fala, né, que aqui na carta, vem de cima. Então, se ela está aqui em cima, porque aqui em cima é a elite que fica em cima. Então, o raio da tecnologia descoberta por eles atingiria primeiro o sistema lá em cima e depois desabaria tudo que já foi construído até hoje, né? Então, todo o poder mundial desabaria com a descoberta desses 12 cientistas que queriam mostrar toda a tecnologia que eles haviam descoberto, né, para a humanidade. A terceira e última pergunta que eu fiz para o tarô foi: qual parte do sistema que ainda ele está escondendo de nós? O fato deles liberarem aos poucos os documentos, né, dos OVNIs, isso é o total que eles sabem? Então, qual parte que o governo, a elite, né, o sistema ainda está escondendo de nós? Então, a carta que saiu, a grande sacerdotisa. Essa carta, ela fala, justamente ela representa o próprio estado profundo. Esse estado profundo não é o estado de ser, mas é o estado território. Então é o próprio estado profundo, né? Então ela fala também que isso, essa carta vem falar que ela é a própria corporação que gerencia todas essas informações que são liberadas aos poucos para as pessoas, né? Então eles, né, esses sistemas são os guardiões, né, dos segredos. Então eles detêm a verdade. Aqui, ó, tá o livro na mão dela. Eles detêm a verdade, que é o livro que mostra apenas um pedaço do livro. Vocês podem ver, ó, o outro pedaço está escondido atrás do véu dela. Então nós ficamos sabendo somente das coisas que o sistema permite. O restante fica escondido atrás do véu. Essa carta, né, ele fala muito sobre, né, mistérios, né, porque ela é a guardiã do mistério, ela é a guardiã do conhecimento, né, então os segredos que ela guarda, ela mostra que ela só pode mostrar, falar o que ela sabe, só para as pessoas que estão preparadas. Então isso significa o quê? Que nós não estamos preparados? Quando nós estaremos preparados? Qual vai ser a data? Qual vai ser o ano?
Nunca vai ser? Ninguém nunca vai estar preparado? Será que é isso que é verdade? Ou nós já estamos preparados, mas não estamos, não estamos tendo a oportunidade de saber as coisas que ele sabe? Então, vocês podem ver aqui que ela está entre duas colunas, né? Uma é a Boaz e a outra é a Jachim. Jachim. Essas duas colunas, elas representam o Templo de Salomão. Então, essa figura aqui, que é a grande sacerdotisa, ela é o mistério profundo. Ela é a guardiã do mistério. Ela é o próprio arquétipo do segredo. Tudo que ela sabe, ela guarda para ela não fala nada para ninguém. Aliás, ela mais observa do que fala. Então, a analogia que essa carta tem com essa pergunta, né, que eu fiz para o tarô, o que eles ainda estão escondendo, que a gente não sabe, se é que eles estão escondendo alguma coisa, ele falou que sim. O que a gente sabe é um mínimo, é uma mínima proporção, talvez 1% de 100% ou de 1000%, como vocês quiserem. A gente não sabe praticamente nada. Eles estão começando a soltar agora aos poucos, né, sobre esses WAPs, sobre esses OVNIs. São coisas mínimas que eles passaram na televisão, que não dá para ver nada, tudo borrado, tudo embaçado, não dá para ver nada. Então, eles sabem o que aconteceu com os 12 cientistas, eles sabem, eles têm pleno conhecimento do que aconteceu, e eles têm pleno conhecimento também do que o Arthur Belé viu, quando ele foi abduzido e foi parar lá no planeta de Akart. Eles sabem, eles têm pleno conhecimento disso, mas fizeram o quê? Com o próprio com o coitado do Arthur Belé, chamaram ele de louco. Ele foi internado num hospício, depois ele foi diagnosticado como são, que ele tinha uma mente saudável, não precisava estar ali, ele foi liberado, mas ele nunca mais teve a oportunidade de contar o que ele viu, o que ele presenciou, porque ele tinha medo de voltar para o hospício, então ele foi silenciado ainda vivo. Ele viveu a vida inteira, quando alguém perguntava para ele nunca mudou uma vírgula, nunca mudou nenhum ponto do que ele tinha visto, da tecnologia que ele tinha presenciado no planeta de Akart, mas ele nunca mais pôde falar, porque ele ficou com medo de ser internado novamente. Então, essa carta fala muito sobre isso, né? Que o que a gente sabe e o que eles sabem, a diferença é muito grande. Eles sabem tudo. Eles têm grandes segredos guardados, mas eles revelam só o que eles acham que é devido, o que eles acham que a gente está preparado, né, para ouvir. Porque no sistema deles, eles acham que a humanidade nunca está preparada, né? Então eu acredito fielmente que nós estamos preparados sim, em pleno 2026 estamos sim. Doa quem doer. Se a pessoa acha que isso não existe, se a pessoa não está preparada, se ela falar, eu não quero nem saber disso, eu tenho medo, dane-se para essas pessoas que não querem abrir as suas mentes, que não querem estudar, não querem saber de nada. Só querem viver a vida delas dentro da Matrix lá, tomando uma cerveja, ou sei lá o que, vivendo o seu mundo lá, pulando o seu carnaval. Dane-se para essas pessoas. Mas eu acredito que a maioria da humanidade está preparada, sim, para todas as verdades, todos os segredos que eles têm guardado. Só que eles não revelam, porque eles não querem. Por isso que saiu essa carta. Ela é a guardiã dos segredos e de todo conhecimento. Então, a conclusão que nós chegamos, né, desse vídeo de hoje é que a grande sacerdotisa, ela fala que o véu, né, do conhecimento e dos segredos estão se rasgando. Então, eles estão jogando, né, algumas migalhas, né, de alguns vídeos aí, de WAPs, né, que parecem uns mosquitos voando, não parece nem nave, para ver se o povo, né, se contenta com esses vídeos tão toscos, né, que eles estão soltando, que não dá para ver nada. Então essa carta veio falar sobre isso, que o véu está se rasgando, o véu do conhecimento e do segredo está se rasgando. Então eles estão soltando aos poucos, né, para as pessoas se prepararem para o impacto da revelação final. Então essa carta veio falar sobre isso. E outra coisa também, os 12 cientistas, né, o que eles descobriram, a tecnologia que eles tiveram acesso, poderia muito bem fazer todo o conhecimento, tudo que já foi construído ser derrubado, né? Então, o que eles descobriram iam fazer todo
o conhecimento, todo o direcionamento da Terra, né, todo as pessoas que dominam a Terra, o sistema que domina a Terra, iria cair, ser derrubado, para que nós conhecêssemos, né, um mundo perfeito, um mundo tecnológico, um mundo onde que não existisse mais doença, como o Arthur Belleville quando ele foi abduzido, ele escreveu no livro. Então essas 3 cartas vieram falar justamente sobre isso, né? Que hoje eles não soltaram a verdade, não está sendo liberada só porque eles querem que nós saibamos do que está acontecendo. Não, eles só redirecionaram, né, o que está acontecendo no mundo, para que nós esquecêssemos dos 12 cientistas, né, que eles não querem que nós falamos mais sobre isso. Aliás, os repórteres, né, americanos fazem muito essa pergunta, né, para o presidente Trump, e então eles não querem mais que haja mais essas perguntas, né, eles querem que essa história seja escondida, seja esquecida. Então eles estão redirecionando, né, o assunto do momento para que essas pessoas prestem mais atenção agora nos OVNIs do que a tecnologia que foi descoberta pelos 12 cientistas, né? Então a trombeta, né, do conhecimento, da verdade, ela realmente está sendo tocada, mas o sistema está tentando desafinar essa trombeta para que nós não despertemos, né, da nossa casulo que a gente se enfia, porque nós achamos que a vida é só isso, né, só dormir, acordar, trabalhar, dormir de novo, beber, né, sei lá, ir na balada, ir aonde vocês querem ir, mas a vida não é só isso, não. Então, eles não querem que nós descubramos que a vida é muito mais do que só isso. E que existe vida para fora da Terra, mas eles estão começando a liberar aos poucos, né? Para que nós não. Porque eles sabem como que já é tudo, como que já é a tecnologia dos outros planetas, tudo. Mas eles não querem mostrar para nós, não, para que não haja, né? Talvez até uma confusão, né? Uma G, que eu não posso falar o nome, né? Civil, porque as pessoas iriam se revoltar pelas condições de vida que elas têm atualmente, sabendo que eles têm o conhecimento que poderia ter deixado a vida da Terra muito mais tecnológica e muito mais fácil, mas eles não deixaram. Então este foi o dossiê de hoje. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada. Essa é a verdade atual e eu peço mais uma vez, despertem para a vida. Parem de viver no casulo. Se você quiser viver no casulo, viva no seu casulo lá, mas não atrapalhe a vida de ninguém. Um abraço e até o próximo dossiê. Tchauzinho!